Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É muito bom estar aqui com você pela TV Canção Nova. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos para mais um programa. Hoje eu quero meditar com você o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Página 118, nós estamos na página 118, parágrafo 353. Lembrando, você que quer o livro, ter em suas mãos, e vale muito a pena, é só adquirir pela loja Canção Nova. Adquire já os 3, porque cada semana nós meditamos um. Nós estamos no capítulo sobre estudo. 353. Aconfessionalismo, neutralidade, velhos mitos que tentam sempre remoçar. Ou seja, existe um velho mito rondando por aí que nas faculdades você tem que ter neutralidade. Você não pode expressar sua fé. É interessante, né? Porque a neutralidade é só de um lado. A neutralidade é só de um lado. Por exemplo, meu irmão e minha irmã, na faculdade o que mais se estuda são filósofos ateus. O que mais se estuda são filósofos ateus. A pergunta é, se é neutralidade, tinha que ser neutralidade de tudo. Então por que na escola, na faculdade, você pode estudar filósofos ateus e você não pode tocar um pouco na fé? Então assim, você não pode falar de Jesus. Porque o Estado é laico, porque a escola ela não pode ter isso, a faculdade não pode ter isso, papapá e papapá. Não é uma escola confessional. Então por que é só de um lado? Do outro lado você pode propagar filosofias ateístas. Então você vê que a conta não fecha. José Maria Escrivá diz: tens-te dado ao trabalho de meditar no absurdo que é deixar de ser católico ao entrar na universidade. Quantos deixam de ser católicos ao entrarem na universidade? Por quê? Aí que tá. Chega na universidade, você não pode falar de fé. Pelo contrário, aí que tá. Outra coisa pior. Além, é neutralidade, né? Não, é neutralidade só de um lado. Você não pode falar da fé, mas você pode falar de filósofos ateus. Só que tem o pior. O pior é que não só se fala de filósofos ateus, o pior é que você denigre a fé. O pior é que quando muitos lugares, em muitas universidades, aí vem um professor e ainda denigra a história da igreja, fala mal da igreja, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, na visão dele, na interpretação dele. Então, ou seja, quantos estão perdendo a fé depois que entraram na universidade? Ou na associação profissional, ou na Sabe Academia, ou no parlamento, como quem deixa o chapéu à porta? Ou seja, sabe quando você entra num lugar e deixa o chapéu ali na porta? Isso era quem gosta de usar o chapéu, aqueles mais antigos, né? Deixava o chapéu ali na porta, deixava o seu sobretudo ali na porta e ele entra. Então muita gente está tratando a fé assim. Ah, então aqui não pode entrar com a fé? Vou deixar minha fé aqui do lado de fora e eu vou estudar na universidade. É importante nós entendermos que não tem como separar a fé da nossa vida. Ei, não tem como dizer para o Frei Gilson, determinado lugar que você vai, você não pode levar a sua fé. Não, então não me chama. A fé e Frei Gilson é algo que está unido. E esse mundo que tanto prega o respeito, por que não respeitam quem tem fé? Sabe, meu irmão e minha irmã, nós não podemos baixar a cabeça, não. Nós não podemos nos intimidar. Eu vou professar minha fé na rua. Por isso que é tão bonito quando as igrejas fazem as procissões nas ruas. O que é essa procissão na rua? É testemunhando a sua fé publicamente. Então nós não podemos nos deixar intimidar. Temos que testemunhar a nossa fé. Publicamente. E o interessante é porque coisas absurdas, coisas
maliciosas podem. Então nós estamos vivendo num mundo onde ideologia pode, onde coisa maliciosa pode, onde ateísmo pode, agora religião não pode, fé não pode. Tem alguma coisa errada nisso, meu irmão, minha irmã? Vamos pensar um pouco, tem alguma coisa errada aí. 354. Aproveita o tempo. Não te esqueças da figueira amaldiçoada, já fazer alguma coisa, dar folhas como tu. Não me digas que tens desculpas. De nada valeu a figueira, narra o evangelista, não ser tempo de figos, quando o Senhor lá os foi buscar. E estéril ficou para sempre. É preciso que a gente aproveite o tempo. Não desperdiçar o tempo. Meu irmão e minha irmã, é preciso encarar que o tempo é um presente que Deus está nos dando. Cada tempo que o Senhor me dá é um momento para eu fazer o bem. Então eu tenho que aproveitar o tempo para fazer o bem. Aproveite o seu tempo para amar. Aproveite o seu tempo para gastar com coisas boas, estudo, oração, amar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. E nós estamos no parágrafo do estudo, no capítulo sobre estudo. É porque a gente perde muito tempo na vida que a gente não estuda, que a gente não lê. Ainda mais agora nesta era de redes sociais, nessa era de celular. Então, quanto mais você fica em rede social, menos você lê, você vai perdendo seu tempo. Quantas vezes você já perdeu tempo em celular? Fazendo coisas sem sentido, sem uma meta, sem um objetivo. Porque agora, por exemplo, você está no celular, você está na TV, mas você está com um objetivo. Eu quero assistir o programa. Esse programa tem 45 minutos. Esse programa é importante para a minha fé. Isso aí é tranquilo. Pode usar o seu celular à vontade. O problema é quando a gente chega na rede social, sabe? Fica descendo para baixo, a gente não sabe o que vai fazer. A gente só fica descendo para baixo, descendo para baixo, descendo para baixo. E aí, o que aconteceu? A gente perde o nosso tempo. A gente perde o nosso tempo. Perder tempo é muito ruim. 355. Os que andam em negócios humanos dizem que o tempo é ouro. Parece-me pouco para nós que andamos em negócios de almas. O tempo é glória. Olha que interessante. É verdade, não é? As pessoas do mundo geralmente dizem isso. O tempo é ouro. O tempo é dinheiro. Então, no pensamento mundano, quando a pessoa ela quer dinheiro, quando a pessoa ela tem grandes negócios e ela enxerga muito dinheiro como algo que ela tem que conquistar cada minuto. Então, tempo é dinheiro, então a pessoa não quer perder tempo. Ora, se é assim nas coisas do mundo, quanto mais nas coisas de Deus. Tempo para nós é glória, porque nós precisamos gastar o nosso tempo para salvar almas. Agora, eu estou dedicando esse tempo para salvar almas. 45 minutos para salvar almas. Esse tempo é bem gasto. Então, se para os mundanos tempo é dinheiro, para nós cristãos tempo é glória. Tempo é salvação de almas. 356. Não compreendo que te digas cristão e te tenhas essa vida de preguiçoso e inútil. Então você é cristão, mas não faz nada. Você é cristão, mas é preguiçoso, nem a cama quer arrumar. Você é preguiçoso. Não quer ler, não quer estudar, não quer rezar. Eu sou cristão, mas não quer trabalhar. Já dizia Paulo, aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Amado irmão e amada irmã, preguiça e cristianismo não caminham juntos. Vida cômoda e vida de oração não vivem juntos. Ou você é cristão e o cristão trabalha, e o cristão é empenhado, o cristão reza. Então, vida cômoda e vida de oração não caminham juntos. Vamos para o próximo capítulo, formação. 360. Como te rias sobremente quando te aconselhei a pôr teus anos moços sobre a proteção de São Rafael, para que ele te leve a um matrimônio santo,
como a jovem Tobias, como ao jovem Tobias, com uma moça que seja boa e bonita e rica, disse-te brincando. E depois que pensativo ficaste, quando continuei a aconselhar-te que te pusesses também sob o patrocínio daquele apóstolo adolescente João, para o caso de o Senhor te pedir mais. José Maria Escrivá tinha todo um jeito peculiar de falar com as pessoas, de escrever os seus bilhetes. E aqui ele encaminha alguém sob a proteção de São Rafael e sob a proteção de São João Evangelista. 361. Para ti, que te queixas interiormente porque te tratam com dureza, e sentes o contraste desse rigor com a conduta da tua família, copio estes parágrafos da carta de um tenente médico. Diante do enfermo é possível a atitude fria e calculadora, mas objetiva e útil para o paciente, do profissional honesto. E também a pieguice lamurienta da família, que seria de um posto de socorros durante um combate. Quando vai chegando a vaga de feridos, que se amontoam, porque a evacuação não é suficientemente rápida. Se junto de cada marca houvesse uma família, era caso para passar-se ao inimigo. 362. Não preciso de milagres, bastam-me os que há na Eucaristia. Pelo contrário, faz-me falta o teu cumprimento do dever, a tua correspondência à graça. E que bonito. Eu quero terminar esse bloco assim. Nós não precisamos de milagres. Nós temos a Eucaristia. Sabe, toda vez que você vai na missa, você vê um milagre. Sabe, toda pessoa que diz assim para mim, às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, eu nunca vi um milagre. Eu nunca vi. Toda vez que alguém fala isso, ou então a pessoa diz assim, milagres não acontecem todos os dias. Eu sempre lembro da Eucaristia. A Eucaristia é um milagre que acontece todos os dias em cada altar. Veja se não é milagre. Você pega um pão e você pega um vinho e de repente na missa o pão se torna a carne de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Isso é milagre. É milagre todo dia. É milagre todo dia. Toda vez que você for na missa, você viu um milagre. Se Jesus, quando transformou a água em vinho, isso se chama milagre, então transformar o vinho em sangue também é milagre. Se quando Jesus pegou 5 pães e transformou numa multidão de pães que alimentou todo mundo, isso foi chamado de milagre, também é milagre transformar um pão na sua própria carne. Isso é milagre. Estamos meditando o livro Caminho de José Maria Escrivá. Estamos na página 122, parágrafo 363. Desiludido, vens de asa caída. Os homens acabam de te dar uma lição. Julgavam que não precisavas deles e se desfaziam em oferecimento. A possibilidade de terem que ajudar-te economicamente, uma quantia miserável, converteu a amizade em indiferença. Confia só em Deus e naqueles que por Ele estão unidos a ti. 364. Se te propusesses a servir a Deus seriamente, com o mesmo empenho que pões em servir a tua ambição, as tuas vaidades, a tua sensualidade. Olha, tem vezes que a gente serve mais outras coisas do que a Deus. Por exemplo, sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente, por exemplo, hoje, cuidando da sua saúde. E cuidar da saúde é bom? Nossa, maravilhoso. E você vê um empenho das pessoas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que malham todos os dias. Então, ela chegou cansada no dia anterior, ela chegou 11 da noite do compromisso, 11h30, foi dormir meia-noite. Só que
o horário de ela cuidar da saúde, de ela fazer academia às 5 da manhã. Então ela pode ter chegado a qualquer horário, ela pode ter chegado cansada, ela é fiel à academia, ela é fiel à academia, ela não falta na academia. Frei, mas isso não é bom? Cuidar da saúde, ter disciplina, é bom, é bom. Mas é bom se ela tivesse a mesma disciplina para as coisas de Deus. Aí chega na missa de domingo, ai, não vou não, tô tão cansada. Você entendeu? Então ela é fiel à academia a semana inteira. É fiel à academia a semana inteira. Agora, um dia na semana, de ir na missa, ai, eu tô tão cansada, eu não vou na missa não. Então assim, se a gente tivesse o mesmo empenho que a gente tem para as coisas do mundo, para as coisas de Deus, olha, seria muito bom. Trabalhar, você trabalha todo dia, cansado ou não cansado, você vai para o seu trabalho, tem que chegar na hora, tem que trabalhar 8 horas por dia, papai, papá, e você faz. Agora nas coisas de Deus, colocamos desculpa. Então isso temos que repensar, 365. Se sentes impulsos de ser líder, a tua aspiração deve ser esta: com os teus irmãos o último, com os outros o primeiro. 366. Mas olha aqui, de que injúria te queixas só porque este ou aquele tem mais confiança com determinadas pessoas que conheceu antes ou por quem sente mais afinidades de simpatia, de profissão, de caráter? No entanto, entre os teus, evita cuidadosamente até a aparência de uma amizade particular. 367. O manjar mais delicado e seleto, se o comer um porco, que assim se chama sem perdão da palavra, converte-se quando muito em carne de porco. Sejamos anjos para dignificar as ideias ao assimilá-las. Pelo menos, sejamos homens para converter os alimentos, no mínimo, em músculos nobres e belos, ou talvez em cérebro potente, capaz de entender e adorar a Deus. Mas não sejamos animais como tantos e tantos. 368. Estás entediado? É que tens os sentidos despertos e a alma adormecida. Sentidos despertos e alma adormecida. Sentidos despertos e alma adormecida. Ou seja, é uma pessoa que ela vive só para os prazeres da carne. Então, para as coisas da carne, para os sentidos, eu estou desperto. Então, tudo que toca os meus sentidos, eu estou desperto. Mas a minha alma está adormecida. Quanta gente com a alma adormecida. Os sentidos despertos, mas a alma adormecida. Quantos? (369) A caridade de Jesus Cristo há de levar-te a muitas concessões nobilíssimas. E a caridade de Jesus Cristo há de levar-te a muitas intransigências nobilíssimas também. 370. Se não és mau e o pareces, és bobo. E que bobice, pedra de escândalo, é pior do que a maldade. Vocês estão percebendo, eu vou até já fazer um parênteses aqui, vocês que gostam de acompanhar este programa, vocês estão percebendo que o Frei, no início, eu lia parágrafo por parágrafo e explicava parágrafo por parágrafo. Mas o que acontece? Se eu continuasse fazendo isso, nós demoraríamos 10 anos para acabar 3 livros. E o meu intuito não é ficar tanto tempo num livro só. Tá? Então, o que acontece? Alguns parágrafos eu vou começar a não comentá-lo para que a gente possa avançar, tá? A gente já, se eu não me engano, já de 2 a 3 anos nesses livros aqui já estamos, né? E olha, nem chegamos na metade ainda. Mas agora, dessa forma que eu estou, então eu vou lendo todos os conselhos, não vamos passar nenhum,
Até porque só de ler, opa, ó que conselho gostoso. Então, eu gosto só de ler o conselho, eu já entendi. Só que nem sempre eu vou partilhar, tá certo? Sei que alguns são difíceis, a gente às vezes não entende muito bem, por isso que é bom você ter o livro, porque aí às vezes de primeira você não entendeu, aí você lê de novo, e aí você vai entendendo o que o santo quer dizer, tá bom? Então, eu já vou esclarecendo isso, porque alguns estão percebendo, mas agora o Frei não está explicando, gostava quando ele explicava cada parágrafo. Mas se eu explicar continuasse do mesmo jeito, nós ficaríamos aqui 10 anos nos mesmos livros. E eu tenho outros livros maravilhosos para partilhar com vocês, tá? Não que estes não sejam, estão sendo uma bênção, mas já não vão ficar 10 anos também com eles, né? Tá certo? Então, só para você entender isso. 371. Quando fervilham, liderando manifestações exteriores de religiosidade, pessoas profissionalmente mal conceituadas com certeza sentis vontade de lhes dizer ao ouvido: por favor, tenham a bondade de ser menos católicos. 372. Se ocupas um ponto oficial, tens também uns direitos que nascem do exercício desse cargo e uns deveres. Desvia-te do caminho de apóstolo se por ocasião ou com pretexto de uma obra de apostolado deixas de cumprir os deveres do cargo. Porque perderás o prestígio profissional que é precisamente o teu anzol de pescador de homens. 373. Gosto do teu lema de apóstolo, trabalhar sem descanso. 374. Por que esta precipitação? Não me digas que a atividade é estouvamento. 375. Dissipação. Deixas que os teus sentidos e potências bebam em qualquer charco, e depois andas desse jeito, sem firmeza, dispersa a atenção, adormecida, a vontade e desperta a concupiscência. Torna a sujeitar-te com seriedade a um plano que te faça ter vida de cristão ou nunca farás nada de proveito. 376. Disseste-me e tive que responder sem dúvida. Por isso é mister que seja tal a vossa formação que saibais levar convosco com naturalidade o vosso próprio ambiente para dar o vosso tom à sociedade em que vives. E então, se aprendeste esse espírito, tenho a certeza de que me dirás com o pasmo dos primeiros discípulos ao contemplarem as primícias dos milagres que se operavam por suas mãos em nome de Cristo. Influímos tanto no ambiente. Ser intransigente na doutrina e na conduta, mas suave na forma, massa poderosa de aço, almofadada, ser intransigente, mas não sejas cabeçudo. 398. A intransigência não é intransigência sem mais nada, é a santa intransigência. Não nos esqueçamos de que também há uma santa coação. 399. Se para salvar uma vida terrena, com o aplauso de todos, empregamos a força para evitar que um homem se suicide, não havemos de poder empregar a mesma coação, a santa coação, para salvar a vida, com maiúscula, de muitos que se obstinam em suicidar idiotamente a sua alma? Lindo. 400. Quantos crimes se cometem em nome da justiça? Se tu vendesses armas de fogo e alguém te pagasse o preço de uma delas para matar com essa arma tua mãe, tu a venderias? Mas será que não te dava o seu justo preço? Professor, jornalista, político, diplomata, meditai. 401. Deus e audácia. Audácia não é imprudência. Audácia não é temeridade. 402.
Não peças perdão a Jesus apenas por tuas culpas. Não o ames com teu coração somente. Desagrava-o por todas as ofensas que lhe tem feito, que lhe fazem e lhe dão de fazer, e lhe hão de fazer. Ama-o com toda a força de todos os corações de todos os homens que mais o tenham amado. Sê audaz, diz-lhe que estás mais louco por ele que Maria Madalena, mais que Teresa e Teresinha, mais apaixonado que Agostinho e Domingos e Francisco, mais que Inácio e Xavier. Um amor grande a Deus. Gente, mais uma vez, desculpa se eu fiquei lendo muito hoje, mas é isso, eu creio que a gente vai avançando. Hoje eu dei uma avançada, inclusive eu cheguei nos outros, né? Porque tem livros aqui que eu já estava no número 400 e esse aqui a gente estava bem atrasado. Então hoje eu li um pouco mais. Então vai ser assim, há programas que eu vou ler um pouco mais, há programas que um parágrafo eu paro e comento bastante tempo. Você já conhece, quem está aqui há muito tempo já conhece esse programa. Lembrando que todos os programas ficam disponíveis no meu canal do YouTube para você acompanhar cada programa. Deus te abençoe. O programa de hoje foi bom demais, por mais que foi muita leitura, mas são conselhos, né, que vão edificando a nossa alma, vão entrando lá dentro, vão fazendo a gente pensar na vida, pensar nas coisas. Então vale a pena. Sempre vale a pena parar para meditar as coisas de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.